A música é a arte de se expressar por meio de sons. Podemos expressar através da música amor, ódio, paixão, alegria, dor, raiva e etc. É também com a música que podemos expressar a nossa opinião, e com base nisso traçaremos uma linha do tempo. O principal papel da música é o papel democrático. Vamos ver agora aqui no início as diferentes formas de utilização da música, focando a evolução da música no Brasil, no decorrer do tempo, como a música sendo a arte de se expressar. No início da linha do tempo, temos que a música foi utilizada por povos antigos como uma forma de se expressar a adoração em rituais religiosos. Também foi usada para expressar a alegria de uma conquista numa batalha ou numa guerra. A música, no início, foi utilizada para expressar diversos fatos. Depois disso, dando um salto bem grande no tempo, vemos que houve uma grande liberdade e experimentação de sons sem agora a pressão da Igreja Católica, ocasionando assim o surgimento de novos gêneros musicais que rompem com os estilos anteriores. Há também o aparecimento dos instrumentos musicais eletrônicos, que, por sua vez, revoluciona a música popular e acelera o desenvolvimento dessas novas formas de música. Agora vamos falar sobre a música e a evolução da música aqui no Brasil. Vamos começar no século XX. No início do século XX, surgiu as bases do que seria o samba, nos morros e dos cortiços do Rio de Janeiro. Houve as primeiras misturas dos batuques e rodas de capoeira, com os pagodes e as batidas. O samba expressava de início a vida e o cotidiano dos moradores do Rio de Janeiro. Vamos falar do ano de 1920 e 1930, com relação à música aqui no Brasil. Então, nesse período, houve o crescimento do rádio nas décadas de 1920 e 1930. A música brasileira foi muito divulgada. Destacam-se Ari Barroso e também a famosa Carmen Miranda. Expressava então a identidade nacional. Na década de 1940, destacou-se Luiz Gonzaga, o famoso Rei do Baião, falando sobre o cenário da seca nordestina com a música Asa Branca. Ele expressava, através de suas músicas, a alegria e a tristeza da vida do sertanejo. Já no final dos anos 50, surgiu a bossa nova, um estilo sofisticado e suave, que levou as belezas brasileiras ao exterior, mostrando as qualidades do povo e divulgando a famosa Garota de Ipanema. Muitos cantores e compositores de sucesso foram surgindo, como Tom Jobim e João Gilberto, ganharam reconhecimento no cenário internacional. Eles também expressavam, de certa forma, a identidade nacional. Em 1960, houve o início da Jovem Guarda, que teve influências do rock americano com as temáticas românticas. Os nomes de sucessos da Jovem Guarda foram Roberto Carlos e Erasmo Carlos, abordando e expressando através das músicas um tema mais romântico. Não sei dizer como é grande o meu amor por você. Na década de 60, surgiu também o tropicalismo, que baseava-se nos acontecimentos sociais. Seus seguidores tinham objetivos sociais, políticos e comportamentais, engajados em protestos contra a ditadura. É nessa época que daremos o maior destaque, pois foi nessa época que houve o regime militar ou a ditadura militar.
Os principais artistas daquela época foram Chico Buarque, Gilberto Gil, Geraldo Vandré. Vamos analisar a opinião de Chico Buarque sobre a ditadura. Não, eu não guardo mágoa nenhuma, não me posiciono como vítima de coisa alguma, porque durante o tempo todo, a verdade é o seguinte, a ditadura encheu bastante meu saco, mas eu também enchi o saco deles. Não foi pouca coisa não, eu tenho isso muito claro. Depois dessa época da ditadura, vem a MPB, também tentando expressar uma opinião contra as formas de repressão. Em 1980, temos alguns destaques na música, como Paralamas do Sucesso, Cazuza, Raul Seixas e entre outros. Depois de tudo isso, vemos que a música pode expressar diversas formas de pensamento e de ideias. Percebemos também que, na época da ditadura, foi a época em que as pessoas tinham pouca liberdade de expressão. Hoje em dia, pelo contrário, as pessoas têm mais liberdade de expressão e... Então, Henrique, falando da sua banda, vocês podem tocar em qualquer lugar, tipo, você tem liberdade? Sim, não tem uma proibição assim de músicas onde a gente toca. E quando você, tipo, toca a música, o que você sente, assim? Você se sente pressionado, tipo, Não, induzido? cara, quando, quando eu comecei a aprender a tocar violino, que é o instrumento que eu toco no caso, falaram que é pra eu tocar como se o violino fosse parte de mim. E desde lá eu toco com esse prazer de, tipo, como se fosse uma parte do meu corpo, entendeu? E não tem nenhuma obrigação assim. Ah, tá.